Boa noite, alunos. Vamos para mais uma aula, então, de hoje, tá? Essa aula também segue gravada, portanto, para vocês, tá? Essa, dentre as gravadas, é a que talvez eu cobre um pouco de conteúdo dela, tá? Portanto, é importante que vocês assistam e que vejam também esse arquivo que eu vou enviar pelo e-mail. Eu acredito que eu não tenho enviado ainda, mas já já eu acabo enviando para vocês, ok? Então vamos lá ver a nossa aula, portanto. Bom, temos aqui então, a gente vai falar, né, da genética do câncer e o desenvolvimento de tumores, tá? Não é um assunto muito aprofundado, não. Nós não vamos entrar estritamente dentro da genética, vamos falar um pouco mais por cima, já que o conteúdo para vocês é uma coisa mais simples, né? A gente desenvolve um pouco mais de conteúdo no contexto para outros cursos, né? Como biomedicina, para biologia, mas que aqui vocês já podem ter um pouco, então, dessa ideia sobre o desenvolvimento dos tumores, portanto. Então, vamos lá. Bom, então a gente sabe, pessoal, que as mutações são eventos, né, que ocorrem durante a evolução de qualquer espécie, tá? E que elas vão promover uma mudança, ela seja boa ou má, como eu disse para vocês, né? Então, algumas dão certo e outras não. E quando não, nos seres humanos, né, em outros animais viventes, podem então causar doenças, né? Entre elas, esta doença que nós estamos tratando, que é o câncer. Portanto, olha, o câncer sempre existiu na humanidade, tá? Então, essas mutações sempre ocorreram, portanto, essa doença também ela está inserida dentro desse tempo de evolução, então, que sofreram as espécies, tá? A maioria das quais, olha, que ocorreram, são induzidas por fatores ambientais, com destaques a quem? As infecções causadas por micro-organismos e outros, né, por hábitos pessoais que desequilibram o metabolismo celular. A gente já falou em uma outra aula sobre mutações, né? E a gente falou que elas ocorrem, então, de forma espontânea ou induzida, né? Então, que a gente tem um monte de eventos ocorrendo, né, durante o tempo de vida de uma pessoa que acaba podendo, então, trazer para ela, então, a formação de um tumor, né? Uma formação de uma mutação e, quem sabe, ela seja um tumor, portanto, né? Então, olha lá, a gente tem todas essas influências que podem afetar genes, não é verdade? Que a gente falou. Se a gente for a nível populacional, migrações de populações, né, podem causar essas mutações em genes, né? Então, se a gente tem certos comportamentos também que pode trazer e pode futuramente gerar um câncer também, né? Como comportamental, que está ligada à alimentação, à promiscuidade, à automedicação, né? Dentro de alimentação, se você faz uma alimentação toda errada, né? Você pode trazer sim o aparecimento de um câncer. A obesidade, dependente da alimentação também, a obesidade também leva à formação de câncer, tá? Em relação à deficiência imunológica, também está relacionada a aparecimentos de certos cânceres, tá? E a gente falou também, olha, nessa parte da induzida, a gente tem ambiental também, né? Então, a gente tem as que ocorrem de forma biofísica ou física, que são as radiações que a gente falou, né? Os gases tóxicos, temperatura, e os biológicos, que daí é ambiental,
mas já está relacionado, portanto, a vírus, bactérias, prions, né? Todos também que podem sim trazer a formação de tumores, tá? Eventos biológicos espontâneos, olha, quebra de cromossomos, mutações genéticas, né, que está dentro aí dessas espontâneas, que ocorrem e que a gente não tem controle sobre elas, tá? Bom, na maioria das vezes, as células imunológicas, gente, né, quando a gente está falando sobre um crescimento celular, né, desordenado, que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo, a gente também tem que lembrar que muitas vezes durante essas reações, né, de divisão irregular de células, né, que estão causando um tumor, muitas vezes o nosso sistema imune, elas podem, a princípio, exterminar, tá? A gente sabe que são essas células que estão se dividindo desordenadamente, elas deveriam por si só estar recebendo uma mensagem de parar de se dividir, porque o nosso corpo, ela não se divide a todo instante, a todo instante, a todo instante. Tem células que vão se renovar a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada semana, a cada quinzena, né? Mas, às vezes, ocorre, então, esses fatos em que ocorre um erro e que essa célula começa a se multiplicar sem ter essa parada, portanto. Então, muitas vezes o sistema imune vem para atacar, então, e fazer com que isso pare. E muitas vezes o nosso sistema imune consegue barrar esse crescimento celular. Mas muitas vezes não também, tá? Então, muitas vezes, o que acontece? Essas células também, né? Elas acabam por sinais químicos convencendo aí essas células, então, imunes a trabalhar a favor, então, dessas células tumorosas. Então, aí se torna bem complicado, né? Se nem o nosso sistema imune pode dar conta e ao mesmo, né? E por outro lado, elas serem convencidas para otimizar esse trabalho das células tumorais, isso é muito complicado, né? Tanto é que muitas vezes, né, a gente não percebe um câncer de início, porque muitas vezes até essas células, então, de defesa já receberam, então, essa ordem de que não está acontecendo nada de errado, né? E que elas acabam até mesmo ajudando na proliferação dessas células, né? Bom, quanto à origem de células tumorais e suas relações biológicas, a gente falou lá que existe um monte de tipos de mutações que podem, então, acarretar, portanto, né, a formação de tumores, então, né? Mas a gente sabe que sempre vai ocorrer ali a nível de cromossomos, né, em genes e tudo mais, mas ocorre de diversas formas isso, tá? E que, por fim, né, acabam acarretando formação de proteínas inadequadas, né, que podem causar outros tipos de doença também, sem ser o câncer, que, por fim, atacam um tecido, ataca depois o órgão e pode atacar o organismo como um todo, né? Então, muitas vezes fica a nível mais celular, fica a nível de um órgão, mas a gente sabe também que existe metástase, né? E que isso pode, então, tomar todo o organismo também. Bom, falha, então, quando a gente fala em câncer, né, a gente tem que lembrar que existe falha para acontecer, né? Ele tem que ter tido uma falha, então, no controle do ciclo celular e, por fim, né, vai ocorrer, então, o desenvolvimento de tumores. Então, o controle do ciclo celular é bastante rígido, né? Que a gente já trabalhou bastante o ciclo celular, tem aqueles pontos de checagem para não deixar
nada irregular passar, para que quando chega lá, literalmente, no momento da meiose ou da mitose, né, tudo esteja resolvido e que essa célula esteja totalmente pronta para se dividir. Então, olha lá, esse controle é bastante rígido, pois qualquer erro na regulação deste processo leva à formação de células defeituosas, que é o que acontece, então, neste caso, né? Por sua vez, tem o potencial de se reproduzir e passar esse defeito para as suas células filhas, podendo ter consequências desastrosas para o organismo. Se eu tenho uma célula que passou por todo aquele processo de intérfase, chegou na mitose e ela vai se dividir, ela vai levar a herança dessa célula que está vindo, do DNA que está vindo. É a cópia dele que vai ser todo dividido entre essas novas células filhas. Portanto, então, esse defeito é levado adiante, então, tá? Entretanto, erros neste controle ocorrem com frequência e há inúmeros sistemas de reparo que a gente, né, conversou bastante e que evitam esse tipo de proliferação, né, de deixar essa célula adiante e se dividir. Em casos extremos, nos quais o sistema de reparo não é suficiente, a célula pode ser encaminhada, então, para um processo complexo que resultará, assim, na chamada morte celular programada. E quando não, né, não ocorre, então essa célula passará por divisão. Então, olha lá, a gente tem aqui há casos em que o próprio sistema de reparo já é defeituoso. Então, permite que essa célula passe e faça a divisão e que as suas células filhas levem, então, essas imperfeições, tá? Muitas vezes essas células proliferam, portanto, se elas já têm um defeito, e dependendo desse, elas vão se proliferar, assim, de forma desordenada, né? Então, vão se dividir independentemente, gente, da demanda que o organismo tiver para que essas células se dividam, tá? Então, ao invés de crescerem, então, como um tecido, respeitando as suas limitações espaciais, estabelecidas pelas células adjacentes. Então, se eu tenho uma célula que passou por divisão, né? Por que que ela passou de divisão? Ela passou porque naquele momento, aquele tecido, aquele local estava precisando de célula nova. Ou porque eu estou com células velhas morrendo e eu tenho que repor o número de célula, tá? Ou algumas que já estavam se dividindo. Deu errado o processo de divisão lá no reparo, deu errado, então elas já sofreram apoptose, então está com falta de célula e elas vão fazer essa divisão. Mas, quando eu tenho aquele número de células restabelecidos, eu não preciso que produza mais, então, essas divisões, porque já está tudo reparado, está no número ideal de células. E essas células, quando vêm com imperfeição, passam, portanto, por todo esse sistema e elas estão com imperfeição, ela não tem aquela parada, chega, você já tem bastante vizinha do seu lado, já está todo o espaço tomado. Elas não percebem isso e continuam a se proliferar. Então, o resultado, ó, desta proliferação desordenada forma-se uma única massa de célula denominada tumor. Em geral, o tumor é do tipo benigno e não traz grandes prejuízos ao organismo, podendo ser completamente removido, então, cirurgicamente, como a gente, né, conhece ou já viu alguém que tirou um tumor que não era maligno e tudo mais. A gente tem, às vezes, esses crescimentos celulares, né, que são de forma benigna. Aqui, gente, no desenho, só um desenho mais ilustrativo mesmo, mostrando ali, tipo, um ducto, né, pode ser de uma glândula, sei lá, onde a gente tem, então, esse ducto normalzinho, tudo certo, e com o lúmen, né? A luz, então. Já que a gente está falando de uma glândula, a gente pensa em um
saco, né? Bom, de repente, o que acontece? Preciso lá né, de renovar uma célula morreu, ela morreu, entra a outra nova aqui, mas está tudo ok. De repente, não, só que de repente uma deu errado ali e começa essa proliferação. E tomando, gente, lugar fora do que é onde elas deveriam estar. Só que muitas vezes esse tumor é benigno. Só que muitas vezes esse tumor começa a proliferar, gente, e ele o que acontece? Ele extravasa, ele invade outros locais fora esse local que ele iniciou. Enquanto que o tumor benigno não, ele fica ali circunscrito. Ele fica o quê? Retido naquele local. Ele não tem poder de propagação, tá? Enquanto o maligno, ele então sofre esse fator aqui, esse modo de proliferação e de extravasamento e de poder, então, levar essas células de crescimento inadequado para outros locais também. Bom, o câncer é uma doença resultante de um tipo de tumor denominado tumor maligno, portanto, né, a gente só chama de câncer um tumor que é maligno, gente. Quando a gente está falando assim, ah, não, é um tumor benigno, é um tumor, não é um câncer benigno, não existe câncer benigno, tá? Bom, então, um tumor maligno cujas células se desprendem, portanto, dessa lâmina basal e tem o potencial de invadir o que está, então, adjacente, o que está em volta, tá? Em alguns casos, essas células tumorais adquirem a capacidade de se desprender do tumor primário e entrar tanto na circulação sanguínea quanto na linfática, formando assim tumores secundários e distantes desse local de formação inicial. Caracterizando, deste modo, a denominada metástase, né? Quanto mais o tumor se espalha, mais difícil de eliminar. Se a gente já tem uma circulação sanguínea, né, que está toda por todo o nosso corpo, gente, a circulação linfática ela ainda é mais espalhada ainda, tá? Porque ela tira todos os nossos metabólicos que a gente tem que jogar fora, ela tá por todos os locais. Então, também é um sistema de canais que está invadido por todo o nosso corpo, tá? Então, se essas células tomam também a rede linfática, isso é um problema bem sério mesmo, tá? Então, aqui mostrando, olha, também, olha, quando ocorre o crescimento desse tumor benigno no epitélio, mas ele fica, então, a nível de epitélio. Enquanto que depois, se a gente tem, então, as malignas, então, a gente tem elas, então, adentrando, então, em redes sanguíneas e capilares e sendo levadas para outros locais, então, tá? Aqui a gente mostra, então, olha, um tecido normal, né, onde a gente vê tudo mais vermelho, bem escuro aqui, o fígado, e aqui são locais, então, de crescimentos de células cancerosas, então. Bom, o câncer não tem uma causa única, tá, gente? Então, ela pode... existem diversas causas aí, externas principalmente, né, que estão no meio ambiente, e aqui a gente chama de ambiental, né? E isso é dependente aí dos hábitos de vida que a gente tem. Então, pode estar relacionado lá à alimentação, como também o meio externo, né? A radiação, produtos químicos, né? E um monte de outras coisas, então. Entende-se, então, por meio ambiente, o meio em geral, ar, água, terra, né? E o ambiente de trabalho, indústrias químicas afins, o ambiente de consumo de alimentos, medicamentos, o ambiente social e cultural, estilos e hábito de vida,
Os fatores de risco ambientais de câncer são denominados, então, cancerígenos ou carcinógenos, né? Esses fatores alteram a estrutura genética que vão mexer especificamente lá no DNA dessas células. Então, há diversas causas, então. Hormônios podem ser, condições imunológicas, mutações genéticas que a gente falou, né? Então, tudo isso pode ser fatores que gerarão, então, a produção de um câncer. Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer. Então, muitas vezes a gente tem mais de um fator atuando sobre a gente, tá? Então, às vezes, assim, nessa vida tão tumultuada que a gente nem percebe, tá? Mas que a gente pode estar correndo riscos diversos aí e que permanecem por muito tempo na nossa vida e que podem nos predispor, então, à formação de câncer. As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender de agressões externas, apesar de fator genético exercer um importante papel na formação de tumores, né, que é a oncogênese, e são raros os cânceres em que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, né, e específicos de raças mesmo, né. Então, a gente até falou um momento com vocês, que normalmente os cânceres hereditários são bem mais baixas as incidências deles, né? Então, muitas vezes a gente está falando de câncer de pele, né? Mas câncer de pele já vem devido a uma propensão, gente, talvez possa ocorrer dentro de uma família, mas por quê? De repente, essa família, todo mundo é muito clarinho, é muito polaquinho. Então, gente, vai ter problema com radiação solar. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas de uma família têm propensão a câncer de pele. Já devido a esse fator, então, de não terem tanta melanina, tá? Mas não que é um câncer hereditário. E por que não é hereditário? Porque câncer de pele, gente, ele começa em célula somática, célula do corpo. Quando cânceres são formados em células somáticas, não são cânceres hereditários, tá? Existem ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação de agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar porque algumas delas desenvolvem cânceres e outras não, quando exposta a um mesmo carcinógeno. O envelhecimento natural do ser humano traz também mudança nas células, que as tornam mais vulneráveis ao processo cancerígeno. Isso somado ao fato de que as células das pessoas mais idosas, olha, terem sido expostas por mais tempo a diferentes fatores, então, né, de risco para o câncer. Então, isso explica em parte o porquê do câncer ser mais frequente, então, depois de determinada idade de vida, tá? Então, foi o que eu falei. Muitas vezes nem precisa ser muito velho, mas se você tem um contato constante, né? De duração longa, diária e por ano seguido, é lógico que você terá essa propensão cada vez aumentada de se ter um câncer, de se ter um tumor cancerígeno, né? Mas depende desse fator que você enfrenta. Entretanto, existe a possibilidade dessa mutação ocorrer em células de linhagem germinativa, gente, podendo aí sim ser passada para a geração. Nesse caso, a predisposição para o desenvolvimento da doença existe, mas não necessariamente é suficiente para ocasionar o câncer. Por isso que muitas vezes a mãe tem uma filha não, mas o restante das filhas não, né? Como pode ocorrer também o contrário. A mãe tem
depois uma filha tem, e depois as filhas dessa filha todas têm. É um pouco que aleatório também, né? Fatores exógenos são, então, indispensáveis para que isso ocorra. Então, fatores que venham de fora podem, né, ligar a chavinha lá, né, e fazer com que isso, então, se desenvolva. Para que as células tumorais se desenvolvam desse modo, as mutações acumuladas devem conferir uma vantagem adaptativa em relação às demais células do organismo. Diferentes tipos de câncer, então, requerem diferentes combinações de comportamentos-chave, entretanto, pode-se listar de modo geral alguns desses comportamentos. Então, dependência induzida de sinais oriundos de células adjacentes para crescimento, sobrevivência e divisão. É aquilo que eu falei para vocês. Então, as células que estão no tecido, em um órgão, né, elas sabem o quanto elas devem, então, se dividir, tá? Então, elas chegam no momento, puf, elas recebem o recado, chega, deu. Mas que muitas vezes pode ser o quê? Pode ocorrer esse não recebimento, né? Então, começa a proliferar. Se ela, o defeito é dela, ela não consegue parar, né? Porque ela não consegue receber informação, as células ao lado também mandam sinalização. Para, mas ocorre com que ela não recebe, tá? Então, existem aí esse tipo de coisa que pode ocorrer, então. Menor propensão, então, olha, menor propensão de morrerem por morte celular programada, que eu falei para vocês que muitas células morrem de apoptose, ou por quê? Durante a intérfase lá. Ela está errada, ela morre por apoptose. Isso é um meio da gente evitar que células, né, que estejam erradas passarem para frente. E muitas vezes células que estão mais velhas sofrem apoptose por si só, né? Então, olha, elas recebem menor, elas morrem menos, não vão morrer por morte programada, não vão ficar recebendo aquele sinal, morre porque você não é legal. Então, não vai ter. Proliferação sem controle, então crescem bastante, né? Células geneticamente instáveis e com alta taxa de mutação. Se ela já é errada, gente, ela só tende a dar errado daí para frente, tá? Células anormalmente invasivas, então extremamente fora do normal, elas são muito mais invasivas. Capacidade de dispersão e proliferação para tecidos distantes, o que causa metástase, né? Portanto, um hábito de vida saudável, aliado a consultas regulares a médico, assistentes, né? Pode, então, evitar o surgimento aí de vários tipos de câncer e diagnosticados nas fases iniciais. O que vai melhorar quando se tem uma fase inicial, né, o prognóstico de cura, portanto. Priorizar a prevenção e nunca o tratamento, né, gente? São raros os casos de cânceres, então, né, que se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos, como eu falei para vocês, apesar do fator genético exercer importante papel na oncogênese, que é o câncer hereditário, né? Então, é lógico que esse fator genético vai estar influenciando. Um exemplo são indivíduos portadores de retinoblastoma, que em 10% dos casos apresentam histórico familiar desse tumor, alguns tipos de câncer de mama, de estômago, de intestino, parecem ter também um forte componente familiar, então, de hereditariedade, portanto, para esses tipos de câncer. Embora não se possa afastar a hipótese de exposição também, tá? A membros dessa família é uma causa comum. Um exemplo que a gente pode dar aqui, gente, olha, se a gente tomar, por exemplo, câncer de estômago e intestino,
a população do Rio Grande do Sul, que come muito churrasco, tá? Eles têm altíssimos índices de câncer de estômago e intestino. Isso é porque é de família? É hereditário? Não, porque comer churrasco não faz bem, infelizmente. A gente come muito carbono, o fogo, né, joga muito carbono nessa carne e a gente pode ter, sim, câncer devido a comer churrasco. E eles comem. Não, a gente não come tanto, mas esse pessoal é extremamente acostumado, é um hábito já alimentar deles, consumo de churrasco, tá? Então, isso aqui, pelo menos algumas doenças têm, sim, algumas características, né, que a gente pode tirar. Se não for esse caso que a gente está falando, né, que eles estão expostos a outro tipo, então, a outro fator que possa trazer, então, esse aparecimento do câncer, tá? Determinados grupos étnicos parecem estar protegidos de certo tipo de câncer, como a leucemia linfocítica, é rara em pessoas orientais, né? E o sarcoma de Ewing é muito raro em negros, né? Sarcoma é um câncer também, né, de pele, e isso está muito ligado também à produção de melanina, né? Então, estão bem mais protegidos do que outras etnias. De modo geral, então, a ocorrência de câncer se dá principalmente em células de linhagem somática, tá, gente? E, portanto, não é hereditária. Células do corpo não são. O que são hereditários são células gaméticas, tá? Como no caso, então, de câncer de pele, tá? Esses fatos explicam a diferença nos tipos de cânceres predominantes em diferentes regiões e populações. Um exemplo típico, uma causa ambiental para o desenvolvimento da doença é o excesso de incidência de radiação ultravioleta, né, do sol nas células, que pode ocasionar alterações no DNA, levando à formação de um câncer de pele. De novo, cito aqui também o Rio Grande do Sul novamente, tá? Que é um local do nosso território nacional, onde esse estado está mais propenso a receber radiação ultravioleta devido à camada de ozônio naquela região lá está mais fina, então não tem tanta proteção. Então, os raios UV lá são extremamente, então, fortes, né? E o pessoal é branco, é louro, é claro, né? Então, isso já é, então, um fator de elevação aí desse tipo de câncer, tá? Então, aqui só colocando ó, uma balancinha, o quanto nós temos muito mais essa porcentagem de cânceres, né, ocorrendo por fatores, então, não hereditários. Enquanto hereditários, ó, cerca de 10, 20%, tá? As células cancerosas podem fabricar seus próprios fatores de crescimento, que eu falei lá, né? Que elas mesmas se pedem, né? Divide, divide, divide. Então, apresentar vias de fator de crescimento presas na posição sempre ligada, tá, gente? Ou, no contexto do corpo, até mesmo enganar células vizinhas e fazê-las produzir fatores de crescimento para sustentá-las. Ao invés delas ouvirem esse fator aqui para que elas parem, né, vindo o recado das vizinhas, muito ao contrário, elas podem induzir as vizinhas a fazerem, mandarem esses fatores para que elas se dividam, se dividam e se dividam. As células cancerosas também ignoram sinais que deveriam levá-las a interromper sua divisão, que é a apoptose, que a gente já falou, que, né, a natureza em si da célula, se é alguma coisa errada, já ela, tipo, tem esse fator que pede, sofra apoptose, morra, né? Mas ela também ignora.
Por exemplo, células normais cultivadas, quando a gente tem, olha, aqui deixei um exemplo de células, quando a gente coloca um crescimento celular em uma placa de Petri, né, in vitro, quando a gente está controlando, o que acontece? Estão cheias de vizinhos por todos os lados, porque eu tenho um crescimento todinho ali de células. Elas não vão mais se dividir, porque sabem que o espaço está tomado e é aquele tanto que, que tem que ficar. Porque não dá para ter mais. Uma que se a gente está pensando ali numa placa de Petri, uma que eu tenho que ter uma substância também nutritiva para cuidar. Se eu for crescer mais do que aquilo, as células vão acabar morrendo de fome, né? Então não vai ter de onde surgir alimento. Então, elas crescem adequadamente conforme a necessidade somente. Depois que uma, duas morrerem, aí vai repor aquelas células, então. As células cancerosas, no entanto, continuam se dividindo e empilhando umas sobre as outras, sempre em camadas irregulares. E é isso que a gente tem aquelas formações de tumores, né? A metástase é a disseminação, portanto, da célula cancerígena do local onde ela está, tá? Seja por corrente sanguínea ou linfática. Então, ela sai daquele local de origem e vai atingir através desses sistemas, né? Ou do sanguíneo ou então do linfático, e vai então para outros locais, tá? Os locais mais comuns de metástase são pulmão, gente, fígado, osso e cérebro. Locais que são extremamente irrigados por sangue, onde chega a circulação sanguínea, né? Então, são locais também que mais sofrem, então, metástase. Porém, é importante ressaltar que não existe uma regra única, pois cada tipo de câncer tem uma predisposição para determinados locais de metástase. Então, bem difícil controlar essa doencinha, né? Então, olha lá: mama, cérebro, fígado, osso, pulmão, colo retal, fígado, peritônio, pulmão. Temos também, olha, pulmão, cérebro, fígado. Quando eu tenho, né, um cérebro de mama, são esses locais que elas criam metástase, tá? Quando eu tenho no pulmão, cérebro, fígado, glândula adrenal, também chamado de suprarrenal, para o osso e para o pulmão. Quando eu tenho um melanoma, vai para o cérebro, fígado, osso, pele, músculo e pulmão. Próstata vai para fígado, glândula suprarrenal, adrenal, osso e pulmão. Estômago vai para fígado, peritônio e pulmão. E útero vai para fígado, osso, peritônio, pulmão e vagina. Isso aqui é batata, gente. Bom, para finalizar então, gente, olha, deixo aqui, principalmente vocês que vão trabalhar em diversos locais, né, pessoal? Então, a gente sabe que tem também os grupos que trabalham com famílias também, né? Eu não sei dizer certinho como que vocês trabalham, mas eu sei porque de vez em quando eu vejo muitos técnicos andando por aqui, passando nas casas, perguntando e fazendo alguns questionamentos sobre o parente que está doente e tudo mais, né? E assim, eu deixo isso aqui, olha, que é muito importante que os profissionais de saúde que atuam na rede de atenção ao paciente oncológico, né, pergunte sobre as exposições ocupacionais, a fim de se estabelecer uma possível associação e o ambiente de trabalho e o câncer ocupacional. E isso é bastante importante também, olha. Se a gente pensar em algum, por exemplo, uma família onde tem uma pessoa que trabalha em um local de química, de produção de produtos tóxicos, né? Normalmente, uma mãe lava a roupa dessa pessoa que trabalha. Então, gente, não é só a pessoa que trabalha que está exposta a esses produtos tóxicos, né? E que podem também gerar câncer, mas também essa pessoa que cuida das roupas dela também está exposta e pode trazer para mais de uma pessoa.
Então, isso aqui também é bastante importante, então, que se tenha, que se interrogue, né, e que se veja todo essas condicionantes que existem, então, em relação a essa pessoa, que pode trazer, sim, uma resposta do porquê aquele câncer, aquele tumor canceroso, então, possa ter aparecido, tá? Bom, espero ter ajudado vocês hoje, tá, pessoal? Ah, acredito que não vai haver tanta dificuldade com esse conteúdo, mas se houver, eu estou à disposição para retirar qualquer dúvida de vocês e agradeço bastante e até mais, tá? Um abraço.